Olá, gente, muito bom dia. Hoje, 14 de janeiro, parece uma brincadeira, mas já estamos no meio do mês de janeiro. Dezembro se aproxima a cada dia e a gente vai aqui se soltando como quem é soprado pelo vento, se movimentando para onde ele quer. E hoje nós estamos para meditar no capítulo 4 do livro de João. Se você tem nos acompanhado, sabe que nós estamos bem localizados aqui, capítulo 4 de João. E hoje, saudando a todos vocês com paz, com muita alegria, nós nos encontramos com o nosso espírito cheio de brandura, de mansidão, e Deus tem nos abençoado tanto e a gente quer compartilhar as coisas que têm significado a nossa vida e dando esse curso de leveza a ela, né? Então, fique bem atento para nossos comentários, eles estão saindo das nossas entranhas, saindo de dentro de nós, como fonte de inspiração para compartilhar a vida com vocês. Estamos arrancando pedaços de nós aqui para compartilhar com vocês o que o Evangelho tem feito nas nossas vidas. Eu quero também apresentar mais uma vez minha querida amiga, minha irmã Loide Nogueira. Bem-vinda, Loide, ao programa de hoje. Obrigada, meu bispo. Bom dia para todos, meu pastor João. Bom dia a você que está aí, ligadinho aqui, né? Eu sei que você está ligadinho, hein? Sim, e também meu querido amigo, meu irmão camarada, de tantos caminhos e tantas jornadas, pastor João Silveira. Bem-vindo, João. Bem-vindo a todos vocês que estão no caminho, estão sentados, estão caminhando, estão dirigindo, mas estão sintonizados conosco nesse momento. Porque o que nós estamos fazendo aqui é exatamente caminhando com vocês nessa caminhada da vida através da Bíblia Sagrada. Não temos um tom professoral, nem a intenção de ensinar nada a ninguém. Estamos comentando aquilo que o Espírito Santo nos traz para fazermos domingo após domingo, dando clareza conforme a revelação do Espírito Santo. Amém, amém. Então nós vamos fazer leitura nesse segundo domingo do mês de janeiro, dia 14 de janeiro, do capítulo 4, versículo 1. É uma história que você conhece bem, aquela história da mulher que Jesus se encontra com ela ali à beira do poço de Jacó. É uma história tão maravilhosa, tão fantástica. E vamos à leitura. Você pode ler, Loide, por favor? Vamos começar agora. Vamos lá. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam. Se bem que não era Jesus que de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus, então, deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Vamos dar uma paradinha aqui, Loide, para a gente meditar. Que coisa! Jesus e João faziam parte do mesmo time, andavam na mesma direção, sem qualquer tipo de competição ou rivalidade. João nasce para abrir o caminho para que o Senhor viesse. É dele a autoria da fala que ele cresça e eu diminua, mas criam uma rivalidade que não havia. Criam, ou seja, externos criaram. Não? Sim, o povo olha e vê rivalidade, porque João, como começa batizando, ele tem essa notoriedade. Mas o grupo de Jesus, crescente, batizava. E eles fazem uma comparação de que os discípulos de Jesus batizavam mais do que João. E estabelece uma rivalidade. Gente, isso é tão comum estar acontecendo, mas tão comum. Outro dia, se não me falha a memória, eu estava citando uma experiência de que eu era um jovem pastor.
um menino ainda, tinha lá meus 24, 25 anos, e o pastor principal da igreja, eu era só um auxiliar junto com um outro, éramos 2 auxiliares dele, ele começou a se tornar antipático aos olhos do povo, o pastor titular. Muito rigoroso, com questões desnecessárias. E aí, esse pastor auxiliar, outro que trabalhava comigo, ele dizia assim: Renato, Deus está levantando Davi e está abatendo Saul. O que ele estava me dizendo é que eu era Davi e o pastor titular era Saul, insuflando naquele coração tenro do menino de 25 anos a vaidade, a arrogância, a soberba. A disputa precoce. Não tinha disputa, nós estávamos jogando no mesmo time. Ele incentivava que isso acontecesse. Era isso que ele estava fazendo, João, criando uma guerra desnecessária. Eu tive meus olhos abertos imediatamente e disse para ele: aqui não tem Saul e Davi, aqui tem Renato e Laranjeira, que era o pastor, né? Laranjeira, não tem Saul nessa história, não tem disputa, meu irmão. Ele é desse jeito e todo mundo sabe que ele é desse jeito, assim, meio grosseiro, meio durão. E todos nós sabemos como ele é, e se a gente se submete a isso, tá tudo bem, vamos seguir. Se eu estiver insatisfeito, eu peço para sair e vou-me embora. Mas, do contrário, eu não sou Davi, ele não é Saul. Nós estamos labutando na mesma lavoura, nós trabalhamos com o mesmo povo. E eu sou auxiliar dele, ele não é meu rival. E aquilo, pum, caiu logo no meu coração. Imagina se eu fosse para casa com isso infiltrado e começasse a usar o modelo de Davi como modelo para a minha vida. Não. Aqueles que vêm de fora estão me insuflando porque tem algum motivo aí por trás, né? Alguma razão por trás de tudo isso. O texto que eu tenho à mão diz que eram eles. Eram os religiosos, zelosos, extremamente zelosos pela religião, mas que só tinham em si, dentro do seu coração, a religião, não se preocupavam em causar intriga, confusão. Olha que eles começaram a perceber ou notar isso, eles acompanhavam, iam e voltavam, iam de João, voltavam de Jesus, ficavam naquele movimento, porque o que eles queriam era tirar proveito disso para que a sua religião, que era o farisaísmo, se tornasse mais autêntico do que eles achavam que era. Entendo eu. Era benefício próprio, né, João? Benefício próprio. Então eles ficavam indo e voltando no ministério de Jesus, no ministério de João. A essas alturas, os dois ainda estavam na Judéia, batizando no Jordão, cada um num ponto diferente do Jordão, sem concorrência nenhuma. E, de repente, eles começam a perceber, o João não diz aqui que tipo de intriga eles fizeram, mas Jesus, avisado pelo Espírito Santo, eu creio, com certeza, percebe isso e diz: vou saindo daqui de fininho, vou descer para a Judéia, antes que eles espalhem boatos, e boatos maldosos é como aquela pluma solta lá do alto do edifício, ou aquelas plumas, não há mais quem junte, aquele pó de café derramado lá da janela do edifício. Tente juntar que não consegue. Não vai conseguir. Então, assim são difamas, assim são... Jesus percebe isso. E por que Jesus não se incomoda ou não vai a João e diz: João, vamos acertar isso aqui? Porque os dois a gente já vem acompanhando desde o nascimento, os dois estavam determinados por Deus, as suas mães foram cheias do Espírito Santo e deram a luz a eles, entendeu? Um por método convencional, outro pelo Espírito Santo de Deus, mas os dois estavam cheios do Espírito, fazendo para Deus ou para a sociedade por Deus. E quem está cheio do Espírito Santo não dá valor à fofoca. Quem está cheio do Espírito de Deus não se incomoda com fofoca ou procura afastar qualquer confusão com alguma atitude, como fez Jesus. O que Jesus fez? Retirou-se para a Galileia.
A Galiléia estava tão distante da Judéia que até o domínio governamental era outro, né? Sim, é verdade. O lado da Galiléia era de Pilatos, ou de Herodes, e o daqui da Judéia de Pilatos. Sim. Então essa deve ser a sabedoria. E se quem não tem sabedoria, peça a Deus. Diz Tiago, que ele dá liberalmente. Quem não consegue fazer com seus esforços, busque do Espírito Santo orientação para que não gere fofoca com o irmão que colocou uma outra igreja na sua cidade, não é só da denominação. Então o que é que você vai fazer? Vai tentar pichá-lo, vai tentar desacreditá-lo. Isso é quem não tem o Espírito de Deus. Tendo o Espírito Santo na sua vida, você procura uma forma de não gerar confusão. O que Jesus fez? Deixou a Judéia e foi para a Galiléia, porque estava cheio do Espírito Santo. Sim. João, quem está cheio do Espírito Santo, quem está feliz, não entra em confusão de maneira nenhuma, né, Lloyd? É um comportamento para a gente modelar, né? Sim. Para a gente modelar. A pessoa madura é dessa forma mesmo, pastor João. É ter discernimento, olhar, prestar atenção e dizer, isso aqui não vai ficar bem. Eu não vou entrar em confronto. Tem coisas que a gente tem que realmente se sair, né? Assim. Não buscar confusão, buscar ver, esquentar um negócio, mas procurar se sair. Tem coisas que não vão dar em nada. Só vão dar em briga, confusão, sabe? Disse-me disse, fofoca. Então, é melhor a gente se sair. E Jesus, com esse comportamento, ele deixa aqui um modelo para que a gente possa modelar, Sim. né? Modelar. Sim, verdade. Ele está se movimentando e nesse deslocamento vai acontecer um episódio que o João registra com muita delicadeza, que é o movimento daquela mulher no poço de Jacó, que vai acontecer agora aí no versículo 7 em diante, né? Aqui nós ainda vamos para o versículo 4. Isso. Tá. Eu vou pegar um finalzinho do 3 para seguir o 4. Jesus, então, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época dos judeus, se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o Senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que o nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Vamos parar aqui um instantinho? Antes dela ir chamar o marido dela, se tem marido para chamar. Esse diálogo, ele sempre me produz assim uma espécie de alegria, de entusiasmo,
Porque é um diálogo que Jesus estabelece com o interior dessa mulher, e tudo que ela está vendo é H2O. E Jesus fala de uma sede que não é de H2O. Jesus fala de uma vida sedenta, uma vida de insatisfações, uma vida de vazios, de desertos áridos no interior do homem. Ele está falando de uma água que dessedenta o mais sedento ser humano dessa terra. Ele está falando de saciar, de tornar pleno esse deserto interior dessa mulher. Ela ainda não está capturando bem a imagem, tipo do capítulo 3 lá, de Nicodemos, que não está entendendo muito bem a linguagem de Jesus. Essa mulher também não está entendendo a que geografia Jesus está falando, a que Jesus está exatamente se referindo. Ela não queria mais era ter o trabalho de sair da aldeia e ir até o poço, né? Eu estou parado aqui pensando, e eu não quero mexer com ninguém, mas parece-nos que, ultimamente, muitas denominações ditas evangélicas, religiosas, nasceram para atender essa necessidade material tipo daquela mulher. De H2O. Que promete prosperidade, que promete cura, que promete que é tudo para o físico, tudo para o bom viver social, físico e mental. Nada para uma relação com Deus. E tudo que essa mulher via era exatamente isso, uma necessidade física a ser estancada para sempre. Ela via, a natureza humana da mulher podia perceber o poder que havia em Jesus, mas para sanar as suas necessidades físicas e pessoais. Imediatas, né? Imediatas. Infelizmente, hoje nós temos uma gama de denominações que se levantaram para saciar a necessidade física, a financeira, a emocional, a saúde, a sanidade, enfim, nada de uma relação com Deus. Ensinar a ter uma relação com Deus, uma dependência do Espírito. E Jesus começa fazendo com que aquela mulher, ela começa a baratinar a sua cabeça. Depois ele vai cuidadosamente entrando nos pormenores da vida dela, aquilo que ele sabia e percebia, e de repente a mulher começa a falar de adoração, né? É o que nós vamos ver mais adiante. Sim. Aí ela começa a falar de adoração. Ela cai de si, da sua natureza humana, começa a sentir necessidade na alma e começa a perguntar para Jesus sobre adoração. Que coisa linda, né? Há uma sede, Lloyd, na alma da gente que não é sede de objeto. É uma sede sem objeto. É um desejo que não tem objeto. E todos nós temos essa sede que só pode ser saciada, eu estou falando dessa sede específica, com essa água viva, com essa água transbordante. Não tem outra água que possa saciar esse deserto interior das pessoas. Se elas se encontram com a água da vida, suas vidas são ressignificadas. Porque beber da água da vida é passar a ter paz com você, é ter paz com a vida, é viver em harmonia com o seu mundo interior e com o mundo exterior. Essa água que Jesus oferece não é qualquer água que aumente a questão patrimonial, que aumente a questão das conquistas financeiras, econômicas. Jesus está tratando de um deserto interior, daquele solo ressequido, árido, rachado, feito o sertão nordestino. Assim se encontra a humanidade. E Jesus vem oferecer uma água
que é viva, não é água mineral gasosa, é água da vida. E essa mulher está tão sedenta, ela vive uma vida social tão turbulenta, de tantas rachaduras, de tantos abusos. A gente vai ver no curso da leitura de quantos abusos essa mulher passou, está chegando ali. É que assim, Deus, quando nos atrai, Ele prepara as circunstâncias e os motivos. Aquela mulher, ela precisava estar sozinha ali, João, porque Jesus ia estar sentado lá. Então era ela, é o cenário que o Senhor monta, né? Era uma conversa que só podia ter entre eles, porque ele ia falar de segredos dela, Isso. de dores que ela sentia, né? Dos traumas, das lesões, das fraturas internas dela, que precisava que não tivesse ninguém ali. Nem mesmo os discípulos. Nem mesmo os discípulos, ninguém. Ninguém. Era uma conversa entre o Espírito de Deus e o coração sedento daquela mulher. Então Deus preparou o cenário, como prepara o cenário para nos atrair a Ele. O tempo inteiro Ele está fazendo isso, né? E a beira do poço é um cenário. Quando a gente pensa nessa figura, um poço, a gente pensa em caos, em sofrimento, em pessoas. A gente tem aquele ditado: fulano está à beira do poço, né? É o que estava essa mulher. Mas Jesus foi lá na beira do poço, né? Quando fala de poço, lembra de caos, de depressão, de carência, né? de uma vida de conflito interno, conflito interior. Era a situação dessa mulher. E diferente de Nicodemos, que foi à noite, essa mulher estava à luz do dia. E ao meio-dia, onde não há sombra. Jesus não queria deixar nenhuma dúvida na vida dessa mulher para as coisas que ele ia declarar, que ele ia investigar sobre a vida dela. Ele queria tirar qualquer dúvida sobre a vida dela. Tanto é que depois, aqui nos versículos seguintes, ela vai dizer o quê? Para o povo: eu encontrei alguém que falou tudo ao meu respeito. Quando isso o Renato fala aqui sobre cenários preparados por Deus, hoje pela manhã eu me defrontei com um cenário dessa natureza. Eu estava preparando alguma coisa para trazer para a gente merendar, de repente alguém chega lá na cozinha: bom dia. Era uma família. Era uma família que havia vindo de Bacabal pegar alguma coisa, alguma mercadoria lá no escritório com meus filhos, e com 2 crianças e um casal. De repente, eu vou lá no comércio, mando a Marlene descer para que viesse assisti-las. Eu entro e saio preparando a coisa e me preparando para vir, e vi a Marlene numa conversa muito animada, falando sobre criação de filhos, falando sobre Jesus para aquela família. Cenários que são preparados. Inesperadamente, eles surgem e são preparados de forma... Mas eles já foram preparados na eternidade. Eles já aconteceram lá. Aquele tempo já houve. Aqui é só a consecução dele. Né? Eu fiquei tão feliz de ver ela tão animada, sentada ao lado deles, dando café, servindo café para eles, e uma conversa que eu tenho certeza que era um jovem casal, que vai servir para o longo da vida deles. Foi essa história de Jesus, um cenário preparado por Deus para que Jesus atendesse a uma mulher de uma vida tão sofrida, como o bispo disse, que a gente até evita comentar, porque há muita gente que comenta como se ela fosse uma infeliz qualquer por conta da sua própria atitude. Na verdade, eram circunstâncias da vida. Né? Sim, verdade. João, eu me lembro bem do cenário que Deus montou quando Ele chamou a minha atenção. Era um dia de tanto vazio, de tanta... Embora eu estivesse rodeado de gente, mas era um cenário de vazios. Foi ali, naquele lugar, naquela circunstância, com a idade que eu tinha, que Ele me chamou para Ele e me fez ouvir a sua voz. Se eu tivesse em outro canto, talvez estivesse distraído, mas Ele escolheu aquela praia deserta para me chamar para Ele. Colocou dentro de mim uma sede por Ele que eu jamais havia sentido em toda a minha vida.
Foi naquele dia que ele capturou meu coração. Uau. Então, assim, Deus, ele tem os cenários dele, né? Montados para nos receber. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente. Estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. Estamos aqui meditando no capítulo 4, a partir do versículo 16, quando Jesus diz para a mulher samaritana: vá chamar seu marido e volte aqui. Era uma conversa, João, que precisava só estar ela e Jesus, para que ela não ficasse exposta, não se sentisse constrangida. Jesus é o tipo de santidade, Lloyd e João, que ninguém tem medo. Eu fico olhando para os modelos vigentes de santidade, que a gente tem até medo de se aproximar, por causa da crueldade dos bonzinhos. Os bonzinhos são os mais cruéis de todos os homens. A santidade que Jesus manifestava não espantava, não assombrava, não gerava medo em quem quer que fosse. Jesus conectava o seu espírito ao espírito da pessoa. E quando ele abre esse diálogo em profundidade, tocando na alma ferida, rachada e fraturada dessa mulher, ele não espera constrangê-la, mas despertar nela uma sede ainda maior pela água viva que podia de verdade dessedentá-la. E quando ele diz, vá chamar o seu marido e volte aqui, ele não está provocando essa mulher para o vexame, para a vergonha, mas para a reflexão profunda desse solo tão rachado pela sequidão do ambiente onde ela vive. Ele está num diálogo em profundidade. E era preciso que ela estivesse ali só, para não sentir vergonha pública, mas para ser acolhida na palavra daquele que está discernindo o interior dela, está prescrutando sem julgá-la. E tudo que a gente precisa em algum momento é que alguém esteja ali, nos ouvindo, dialogando conosco, sem a mesa de um tribunal, sem que sejamos julgados, sem que sejamos execrados, mas suscitados. Jesus sempre extraía o melhor das pessoas que conviviam com ele. Esse é o modelo que a gente precisa perseguir, não é? É isso que eu ia falar, bispo. Jesus aqui coloca para nós o modelo de conselheiro, né? De um aconselhamento, como é que se deve ser, né? Dessa forma aqui tão discreta. Eu acho que é mais do que aconselhamento, desculpe Um te discipulado. interromper. Era uma escutação. É. Ele estava com a sua escutatória em dia. Uhum. Não estava julgando, não estava nada. Ele estava ali escutando a dor daquela mulher, né? Isso mesmo. Um grande modelo para a gente seguir também aqui, né? Sim. Jesus, esse modelo. Porque eu já me peguei, já tive momentos em que eu fui aconselhada, mas na frente de outras pessoas, passando um vexame, em um momento assim que eu não gostei de estar naquele lugar, da maneira como eu fiquei exposta, né? E muitas vezes faz com que a gente recue. A gente não queira mais pegar aquela pessoa para nos aconselhar, né, para ser o nosso líder ou alguma coisa assim. A gente diz, com fulano não quero mais, né? Não, fulano, quando ele pega a gente, ele pega no meio de todo mundo. Ele não nos guarda, ele não cobre a nossa nudez. E Jesus aqui estava fazendo o quê? Cobrindo a nudez dessa mulher. Só ele e ela aqui juntos, né? Nesse sol escaldante do meio-dia, né? Mas ele, como você disse, ele estava aqui totalmente entregue, com a escuta totalmente entregue. Porque assim, às vezes a gente acha que o conselho da gente vai mudar a vida da pessoa. Mas aquilo que vai mudar a vida da pessoa já está dentro dela, João.
Se ela se escutar, ela muda a vida dela. E tudo que a gente faz, ou deve fazer, é ajudar a pessoa a se escutar. Talvez essa coisa de dar conselho, não estou dizendo que não se deva dar conselho, a quem pede, né? A quem pede, é a coisa de você fazer a pessoa se escutar, João. Nossas soluções estão dentro de nós. Nós sabemos o que temos que fazer, só não estamos nos escutando apropriadamente. É por isso que dar qualidade à escuta pode mudar significativamente, porque assim, Jesus não deu conselho nenhum para ela aqui, ele só escutou, né? Ele apontou o caminho da sua própria fala, né? Falava ontem à noite com a minha esposa exatamente sobre escuta. Muitas vezes nós não nos escutamos, também não escutamos o outro. Claro. Quando nós queremos, o que Lloyd fala, de alguém que vai dar um conselho ou vai orientar publicamente, são pessoas que não ouviram o outro, apenas trouxeram de si o que já está pré-pronto. Exatamente, João. Pré-pronto. Ou seja, muitas vezes eu vou encontrar, eu sei da história de fulano de tal. Eu vou me encontrar com ele, mas eu já levo todo o arcabouço daquilo que eu vou dizer. Já preparei a comida para ele, a comida ou seja, o cardápio já está pronto. Já está pré-pronto. Isso é triste. Eu falava com a minha esposa ontem, gente, vamos escutar o outro, o que ele tem a dizer, não vamos escutar pelos nossos ouvidos, pelo nosso coração, escutar pelo coração dele. Aquilo que o coração está dizendo. E que a gente ouça, esteja com os ouvidos limpos, antes de fazer qualquer julgamento. É triste, é desagradável você ter respostas prontas. É outro mal que a gente causa, é ter resposta pronta. Exato. Falando a minha esposa isso, quem tem resposta pronta não tem valor nenhum. Sim. João, deixa eu te interromper aqui, abruptamente até. É que uma escuta de qualidade, ela brota do silêncio de quem ouve. Qual é o problema? O problema é esse que o João está colocando aqui. Eu já tenho tanto barulho interno, eu já tenho um cardápio interno, que eu não estou escutando o que o outro está dizendo. Eu tenho já um cardápio pronto. Aí eu somo aquilo que eu ouço, mas os ruídos internos que eu tenho, e devolvo essa bagunça chamada de aconselhamento, que muitas vezes não tem conselho nenhum. Tem um caminho pronto que eu criei para o outro. Era uma teoria que eu criei na minha mente para jogar em cima de quem vier. Exatamente. Então, assim, se a gente tiver menos ruído dentro da gente, mais silêncio, mais calmaria interior, melhora muito a minha escuta do outro. Porque, assim, nem sempre o outro está dizendo aquilo que ele está falando. O vernáculo é mas há uma fala que ele não colocou no seu discurso que, se eu estou silencioso, eu consigo escutar. Sem dúvida alguma. Mas se eu estou barulhento internamente, a amplificação dessa escuta sai completamente distorcida, cheia de ecos, reverberações, porque o meu barulho interno se aliou à fala do outro e eu já não escutei mais nada. Então a minha missão, enquanto escutador, é ouvir também o que o outro não está dizendo, ou aquilo que ele está querendo dizer. Mas não reverbera. Mas não bota para fora, não declara. Então, assim, por isso a gente tem que melhorar o nível da escuta. É o que Jesus está fazendo. Outro aspecto nisso aqui é que haviam duas coisas, dois detalhes ali contra Jesus de forma tão contundente, que se aqueles homens que tentaram criar situação entre ele e João Batista tomassem conhecimento, tentariam denegrir, tentariam derrotar a imagem de Jesus. Primeiro, um judeu conversando com uma samaritana. Os judeus eram puros, intolerantes, e os samaritanos, para eles, eram uma segunda classe que não merecia, davam apenas resposta, mas não se dirigiam. Sim. É um fato. Segundo, o machismo predominante na época. Jesus conversando com uma mulher só à beira do caminho. Qualquer maldoso ia dizer, em público ele é uma coisa. Sim.
Qualquer carona que a gente der gera na maldade do outro na maldade do outro, né? interpretações de Santa Teresa. Lá fora, ele é aquele puritano aqui, está conversando com a mulher num poço, no esquisito, sozinho. O que é que ele está querendo com ela? Uhum. Então, Jesus não se incomoda com isso, porque eu volto a dizer, quem está cheio do Espírito de Deus não tem incomodações, não é que vai ser jactancioso ou criar situação perigosa, desagradável, falaciosa. É evidente que a gente tem que se colocar de forma ética, de forma convencional, para evitar formas falaciosas. Mas também eu deixar de atender alguém por conta da censura alheia, espera eu estou cometendo um grave erro. Alguém está necessitando de mim. Eu sei que a minha presença ali vai ser importante, mas eu não vou atender porque... minha religião não permite. A minha religião não permite, cara. Ou seja, você encontra, assim meio escrupuloso, você encontra uma mulher num acidente de carro, ela está toda machucada, descomposta, você pelo seu escrúpulo de não tocar em uma mulher que está precisando, ela está precisando da tua ajuda. A recomposição corporal dela é depois de estar tudo pronto, faça da forma melhor possível. Mas há pessoas que não vão lá porque o seu escrúpulo, a sua religião não deixa, infelizmente, isso. A sua religião não permite. E falando em religião não permite, mudando aqui rapidamente, eu disse uma opção, isso várias vezes eu tenho dito. Pais que têm filhos que estão no bar arrumando confusão, e ele podia tirar o filho de lá, abraçá-lo e trazer para casa, mas não vai porque a religião dele não permite. Não vai se contaminar, né? Não vai se contaminar. Loucura total. Aí Jesus sai de tudo isso e conversa com uma mulher, com uma samaritana, meio-dia, sozinho na beira do poço. E os discípulos chegaram e não criaram confusão, mas botaram reparo, né? E ele disse, vá chamar seu marido e volte aqui. Vamos lá, Loide? Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é o seu marido. Você falou a verdade. Ah, o senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o momento, na verdade, já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, mas íntimo do ser. A mulher disse, não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. Bom, vamos parar aqui. João, é justamente isso que você estava colocando. A pauta moral governando as relações. Eles ficaram escandalizados, porque viu Jesus conversando com uma mulher e ela era samaritana. Isso gerou dentro deles uma barreira da pauta moral que Jesus não usava.
Jesus não usava a pauta moral para se relacionar com as pessoas. Ele era um canal aberto para se aproximar das pessoas sem preconceituá-las. Tocava em leproso, deixava que mulher menstruada tocasse nele, sem conceituar nada. Né? Sim, João, a igreja, quando entra pela pauta moral, ela se parece muito com os discípulos de Jesus, nesse caso aqui especificamente. Né? Se me vissem hoje abraçando uma pessoa de reputação moral duvidosa lá no centro da cidade, eu ia virar um bochicho só. E eu não me escuso de virar um bochicho só. Só não vão me ver abraçado com alguém que eticamente estupra os cofres da nação, que arrebenta com a vida da sociedade, mas certamente, se me virem dando um abraço em alguém de reputação duvidosa, pode estar certo, sou eu que estarei ali. Esse abraço, eu vou mais além com ele, que dar um abraço em alguém, mesmo que faça tudo isso, mas um abraço físico, às vezes até de libertação, é uma questão. Agora, andar abraçado, ou seja, de mãos dadas com aquilo que ele faz, na verdade, esse é o abraço perigoso, né? Andar abraçado com aquele cidadão, ou seja, por conta daquilo que ele faz. O cara é um político, ou ele tem dinheiro, ele consegue fazer as coisas, então eu vou estar aqui à sombra dele, eu vou esperar, ele vai dar oferta pomposa para a construção da minha igreja, ou então andar com ele, usufruir de qualquer coisa, e se andar abraçado com aquilo que não convém, né? Dar um abraço nele convenientemente em uma situação que ele necessita desse teu abraço, ou casualmente no encontro, não significa que você está se contaminando com ele, não é isso? É isso, vai depender de que abraço é esse, né, João? Mas é exatamente, andar abraçado ou dar um abraço por uma questão de cortesia qualquer. A gente tem que colocar em relevo os motivos que me levam a isto ou aquilo, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os julgamentos temerários, porque Deus quer usar os nossos braços para abraçar alguém, e por escrúpulos morais ou religiosos, a gente evita esse abraço para não ser confundido com ele, não é? Então, assim, pouco importa para mim o que pensam sobre mim. O que me importa é o que eu mesmo penso sobre mim. Até usa-se o texto, abstei-vos da aparência do mal, né? Sim. O que é de verdade abster-se da aparência do mal, né, João? Porque a aparência do mal, a gente teria que abrir um leque de um programa aqui para falar daquilo que tem aparência do mal, né? Mas Jesus está ali, ouvindo aquela mulher, indo em profundidade. Os discípulos de cara feia. A aparência deles mostra o quão insatisfeitos eles ficaram com o ídolo deles, né? Jesus de vez em quando quebrava esse paradigma. Ele, quando amaldiçoou a figueira, quando eles voltaram de manhã, ficaram todo mundo alarmado. Ele acalma a tempestade, eles perguntam quem é esse, né? Mas essas coisas precisavam acontecer exatamente para entenderem paulatinamente que eles estavam dando com o mestre. Sim. Eu fiquei parado aqui achando isso lindo, porque também essa semana já tratei com isso. É que muitas vezes você põe uma causa diante de Jesus, pede a ele que resolva, e ele está resolvendo e você está questionando por que não foi resolvida. Você está falando com ele através de alguém e não está percebendo que você está falando com ele através de alguém, que alguém está te levando, vindo dele, da parte dele, para te levar para onde deve andar, e você está estribando-se no seu entendimento, ou então você quer a semelhança do camarada que morreu em cima da enchente, no telhado da casa. Eu mandei o helicóptero, eu mandei tudo, você não quis. Esta mulher está conversando com Jesus e ainda diz assim, e o Messias vem aí, quando ele vier. Ou seja, a nossa natureza humana dá vazão ao nosso ensimesmamento,
a nossa natureza humana, viver pura e simplesmente, sem a sensibilidade do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, nos leva, na verdade, a estar bem junto dele e não perceber que é ele quem está falando conosco. A semelhança dos discípulos no caminho de Emaús, né? Estavam conversando com ele, ainda dizendo, só tu não sabe o que aconteceu. A mulher está dizendo, ele vem aí. E para a surpresa tremenda dela, ele diz assim, sou eu quem falo contigo. Sim. O outro discípulo dizia, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Eu estou o tempo todo com vocês e vocês não conseguem me discernir, me ver. Quem vê a mim, vê ao Pai. Que queremos entender tudo da nossa natureza humana. E aquilo que dissemos no programa passado. Viver a vida cristã, dominado pela natureza humana, é um contrassenso, é um perigo tremendo para as nossas quedas. Quero ser cristão, eu preciso ser dominado pelo espírito de cristão, pelo espírito do Cristo. A mulher está dizendo, veja que és profeta, mas o Cristo vem. Isso, eu estou aqui. Só está vendo uma ponta do iceberg, né? Igualmente a Nicodemos, né? Conversando com ele, tu és mestre. Dizendo, né? tu és mestre. E ela aqui dizendo, vejo que tu és um profeta, né? Incrível. Gente, a gente também, assim, eu vivendo na igreja esses anos todos, eu percebo que há pessoas que conhecem parte de Jesus. Não conhece Jesus como um todo, conhece parte, né? Uns conhecem o Jesus Salvador, mas não conhecem o Jesus o Senhor. Né? Uns conhecem o Mestre, mas não conhecem o Messias. Essas coisas que são parte de um Uns conhecem mosaico, o Jesus, né? Libertador, sim. Outros conhecem o Cristo, o sofredor. Sim. Então, assim, a gente precisa se dar a conhecer, não é, João? Se dar a conhecer, porque ele vai se dando a conhecer. Ele diz, Bruno, estou aqui, você espera o Messias, cá estou. E eu acho interessante quando ele aponta para a questão da adoração, dizendo, não estou entendendo o que você está falando aí, né? Como que se ela não percebesse que o que Deus de verdade está à procura é de verdadeiros adoradores. Altares debaixo d'água. Altares debaixo d'água. Então, é essa busca de Deus em nós, João, e que às vezes a gente não está entendendo nada do que está acontecendo, né? Sabe, me veio aqui à cabeça a visão daquela mulher com fusão, era de se fazer um templo ornado de mármores e de granitos importados, porque ali é o lugar de adorar a Deus. Se fazer o melhor espaço possível, porque ali é o lugar de adorar a Deus, quando corações não estão por ali de jeito nenhum. A mulher está falando, os discípulos, os judeus, que é em Jerusalém, no templo, lá no lugar sagrado. E os samaritanos adoram aqui nesse monte porque não podem ir lá. E tu que dizes disso? É que o teu coração é o lugar mais sagrado para adoração. Sim. É que Josué fez um altar debaixo d'água para ser o lugar de adoração dele. Sim. Ninguém via, mas fazia toda a diferença. Né? Mudava o curso do rio. A personalidade do rio. Pois é. Mudava a vida do rio, né? Um altar debaixo d'água. Um altar debaixo d'água. Então, essa coisa de lugarizar Deus é que é um grande fator complicador para os religiosos. Deus está ali. Deus está ali. Mas Deus está ali, mas está aqui. Presente. Não significa que ele não esteja nos montes, aonde muita gente hoje sobe para adorar. Sim. João, tu é do tempo das antigas e lembras que em muitos templos estava escrito tenha cuidado ao entrar. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Entrar na casa do Senhor. Tipo, o cara não guardava o pé lá do lado de fora, mas na casa do Senhor tinha que guardar o pé. Né? Então, assim, lugariza o lugar. Casa do Senhor sois vós, dizia Paulo, né? Vós sois o templo onde Deus habita.
Entendamos isso, gente, que não é lugarizando Deus, colocar Deus num lugar, porque Deus está, e Ele está em mim, Amém. Está em você. Se eu tenho que tomar cuidado com o meu pé, eu tenho que tomar cuidado com o meu pé na Rua Grande, no comércio que eu trabalho, na indústria onde eu trabalho, em casa, na casa onde eu moro. Na casa ali onde eu vou fofocar. Porque casa de Deus somos nós. Então, tenhamos cuidado com a nossa própria vida, né? Porque Deus está à busca de verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. E não é em Jerusalém, não é em Samaria, é no lugar onde nós estivermos. Vamos lhe tomar mais um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta nesse episódio fantástico, quando Jesus, ao meio-dia, está parado ali no poço de Jacó e aquela mulher samaritana se aproxima dele. Gente, que encontro fenomenal. Encontro que revela segredos dos humores dos discípulos, da teologia moral deles e de como aquele encontro foi libertador. Diante daqueles olhares de censura dos discípulos, diante das palavras de Jesus, essa mulher toma uma atitude. Ela volta urgentemente, largando o jarro para trás e vai alardear, como diz João Silveira, vai alardear o que tinha acontecido com ela, né? Nós estamos aqui no versículo 28, não é, Loide? Versículo 28. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver o homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come, não vais comer? Mas ele respondeu: tenho uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram: quem te trouxe comida? Só um instantinho aqui. Essa linguagem metafórica de Jesus deixa a mulher confusa, os discípulos confusos. Ele está falando de sede e fome, de uma bebida, de uma comida que não podia ser beneficiada por mão nenhuma. Tão desconfiado que a mulher também trouxe comida para Jesus, possivelmente, né? Isso mesmo. Pela conversa deles aqui, opa, essa mulher também te trouxe comida? Eles estão assustados com o que eles estão vendo Jesus fazer, mas Jesus está mostrando a eles a escola de relacionamento, que a gente não pode estabelecer, que a vida cristã é uma vida de inclusão na nossa vida e na vida dos outros, que é uma troca de experiência, que é um descedentar constante na vida daqueles que têm sede, de matar a fome dos que têm fome. E Jesus vai também puxar a linha dessa conversa para mais alto um pouco. E os discípulos, sem entender, porque eles estão pensando no pão que eles foram em Samaria comprar, na refeição que eles traziam para Jesus, e Jesus está num diálogo altaneiro, acima daquilo que eles estão dialogando como a fome da existência, né? Jesus está falando de sede e fome, mas de coisas que de verdade matam a nossa fome, de verdade matam a nossa sede. E os discípulos também estão trancados nessa conversa sem entender o que ele está dizendo, né, João? É que parece que, para o entendimento dos judeus, o homem é só um ser com necessidades físicas e muito pouco da alma. Para suas necessidades físicas, bastava crer em Deus e adorá-lo e estava tudo bem. Eles não cogitavam dessa necessidade almínica, dessa necessidade interior que o homem tem, ou mesmo que sentissem, mas não sabiam decifrar, discernir. E Jesus está falando dessas coisas. Sim. E aí entra em choque. Eles falam de comida para encher a barriga, Jesus fala de uma comida que sacia a alma, né? A mulher fala de uma comida, de uma bebida, de uma água que sacia
descedenta, o que nomina a placa, a sede, Jesus fala de uma água que descedenta por completo a necessidade ou a busca incessante ou desfreada de uma... Veja que aquela mulher que teve 5 maridos, uma mulher que já teve 5 maridos, deve ser uma mulher com dificuldades de equilíbrio. Muita dificuldade de equilíbrio. Talvez mais problema dela do que dos 5 maridos. Sem né? dúvida alguma. Mais problema dela do que dos maridos que ficaram para trás. E pode não ser um problema, digamos assim, intencional, físico. Ela podia trazer alguma carga genética, alguma dificuldade muito grande. Uma carência paterna, uma carência né? materna, uma carência familiar, uma comorbidade na alma de comportamento que não conseguia um relacionamento estável com ninguém. Repetindo parceiro. Pois não conseguia um convívio estável com ninguém, porque era uma mulher com dificuldades interiores. E aí ela se encontra com aquele que resolve o seu problema das suas necessidades interiores. E quando a palavra começa a entrar nela, ela começa a querer compartilhar aquilo que ela recebeu. Sim. Isso é lindo para mim. O compartilhar dessa mulher. Venham todos. Encontrei um homem, será que não é ele o Messias, o que a gente esperava? Ou seja, ela não guardou para si, ela não foi egoísta. Ela tinha qualidades também. Ela tinha suas dificuldades, mas tinha qualidades também. Cara, é incrível que assim, a fome e a sede estarão na raiz de toda mudança. Lembra que Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede sempre vão estar na raiz de toda mudança. O que muda na minha vida estará ligado à fome e à sede que eu tenho disto, que está ali incomodando a minha vida. Se eu tenho fome e sede, eu mudo. Mas se eu não tenho fome e sede, eu postergo, eu empurro para frente. Mas fome e sede, lembre-se disso, fome e sede sempre estará na raiz de qualquer mudança na nossa vida. Se você tem fome e sede, você será saciado. Palavras de Jesus. Então, esses são os 2 elementos que ele toca nessa conversa ali na porta de Samaria. Sede da mulher e fome dos discípulos. E eles estão confusos, sem saber o que Jesus está falando. E Jesus vai explicá-los agora do que é que ele está dizendo. Vai clarear um pouco mais a mente deles para que, de maneira mais consciente, eles possam entender o seu discurso, né? Já estamos aí no versículo 34. Versículo 34. Jesus explicou: a comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será tempo da colheita? Muito bem, agora digo eu, abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros, é tempo da colheita. O ceifeiro não espera, vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos. O clima é de triunfo e sobressai a verdade contida no ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher num campo em que nunca trabalharam. Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivado por outros desde muito tempo e com muito sacrifício. Vamos dar uma paradinha aqui, só um instantinho. Foi nessa parábola que eu encontrei um nome para que a igreja tivesse uma identidade pública, né? Porque eu me reunia com a igreja e era só a igreja. Assim que eu me desliguei lá do Ministério Apacentar, não dei nome de igreja nenhuma. Era igreja, igreja, igreja. Igreja não tem nome, né? Uhum. Mas como a gente precisava se identificar publicamente, né? Lendo esse texto,
eu fiquei tão impactado com o que Jesus estava dizendo. Estão dizendo aí que faltam 4 meses para a colheita, mas eu digo para vocês, olha, o campo está branco, pronto para a colheita, né? E eu pensava comigo mesmo, cara, nós estamos vivendo um tempo onde a plantação já está branca, tudo pronto para a colheita. E esse é o momento em que a gente aparece para fazer a colheita desses homens e dessas mulheres que estão prontos para aderirem à fé, para se unirem a Cristo. Amém. Há uma fome, há uma sede, Lloyd e João, no mundo inteiro. Alguém, de vez em quando, reclama comigo que é tão difícil pregar, os corações tão duros. Eu digo, meu Deus, essa não é a minha experiência. A minha experiência é que cada vez que eu abro a minha boca para compartilhar o Evangelho, eu vejo fome e sede nas pessoas. O desejo de querer mais, o desejo de saber mais, o desejo de se unir a Cristo, o desejo de tê-lo na sua vida, né? Então, estamos vivendo um tempo pronto para a colheita. Mas Jesus está respondendo a uma indagação dos discípulos: que fome, que comida é essa, né? Que comida é essa? Acaso alguém te trouxe comida? E ele está explicando que comida para ele, alimento sólido para a vida dele, não era um pedaço de pão, era a vontade de Deus, era manifestar a grandeza de Deus na vida. Lembra que ele disse, nem só do pão viverá o homem? Sim, claro. É dessa palavra. Uhum. Jesus se incomodou em fazer um banquete, um churrasco para todo mundo que veio para perto do poço. Veio muita gente. E não encontramos ordem nenhuma dele ter mandado fazer um banquete. Uhum. Ele mandar assar um churrasco para... Agora vamos assar um churrasco para celebrar esse encontro gostoso. Ele alimentou, foi a existência Isso é muito comum entre a gente, né? Hoje, querer celebrar um encontro com um churrasco, com a comida, com o restaurante. Jesus está celebrando aqui com aquelas pessoas que vieram. E o texto final diz que muitos creram nele, né? Uhum. Então, esta é a celebração. É que a gente é tão humano, tão comum na nossa humanidade, que pouco cogita disso aqui. Jesus diz, não só do pão viverá o homem, ele está dizendo, eu vou deixar de comer o que vocês trouxeram, deixa aí, porque eu não posso perder esta oportunidade de tratar com os samaritanos, porque outros já falaram isso. Ou seja, Neemias, quando volta da Babilônia, Neemias também teve a sua influência sobre a reconstrução e o apagamento daquela... Estou tentando lembrar aqui quem foi aquele dominador, que a questão entre judeu e samaritano foi porque um certo opressor inimigo, dominador, me falha a memória o nome dele, introduziu muita gente impura, não judia, em Samaria, que era a capital do reino da época. Ele introduziu muita gente, tirando os samaritanos, os judeus que habitavam em Samaria, para botar para fora, morar em outro lugar, e trazendo impuros, pessoas gentis, que não eram judeus, e assim misturou, e a raça ficou segregada pelos judeus por isso. Então, Jesus está dizendo, vem Neemias e outros vieram e plantaram ali reconciliação, recuperação daquele lugar. Jesus está falando que outros plantaram ali. Uhum. Lembra que Eliseu passou por Samaria algumas vezes, recuperando coisas ali, a fome, inclusive. Plantaram. Jesus está dizendo, outros plantaram, eu agora vim para colher essas sementes que foram plantadas. Essas pessoas que estão sedentas, essas pessoas que viram o poder de Deus, uma cidade ser reabastecida por conta da ação de 3 leprosos. Isso marcou aquela cidade. Uma cidade que ficou marcada pela multiplicação do azeite de uma viúva que ia perder os filhos. E, de repente, Deus proporciona um milagre através de um pregador, de um profeta. E lembra que a mulher diz, veja que tu és profeta? Então, ela está trazendo à baila que o profeta era um enviado de Deus. E Jesus está dizendo, esses enviados passaram e semearam. E agora é hora de colher. Então, vamos parar, por enquanto, a comida e deixa que eu anuncie o Evangelho. Aqui eu me propus trazer para estas pessoas que precisam conhecer o Reino de Deus.
Sim, coisa maravilhosa, né? E aquela mulher foi a missionária, né? Ela foi lá, né? Sim, foi por causa dela. Por causa aquele dela, grande justamente. impacto ali, né? Aquele impacto foi por causa dela, não apenas pelo passado, né? Mas agora ela mesma estava causando. Acordou, né? Ela acordou, né? Agora despertou. a contribuição dela, né? Trazendo aquelas pessoas, vamos lá, vamos ver, será que não é ele que é o Messias? E essas pessoas foram lá verificar. E o Senhor disse para os discípulos, olha, o campo está branco, vocês estão dizendo que daqui ainda há algum tempo, é agora, o tempo é agora, né? E isso é uma felicidade, foi um triunfo. No verso 39 diz que foi por causa dessa mulher que muitos samaritanos se tornaram seus discípulos, né? Foi seus isso seguidores. mesmo. Ela se desvencilhou naquela carreira dela que largou o cântaro. Aquilo para mim foi uma simbologia de que ela estava largando também o seu passado. Ela estava amputando da sua vida aquele passado nebuloso, aquele passado de dificuldade, aquele passado de imoralidade considerada a sociedade. Toda a preocupação. Ela estava jogando tudo fora e dizendo, não quero mais saber de nada, eu vou entrar na cidade. Quer dizer, eu era uma mulher O cântaro é muito menos importante do que... Eu era uma mulher de vida duvidosa, agora não quero nem saber o que vão pensar de mim, quero que pensem dele. Não é ele o Messias? Encontrei o cara. A água que ela foi buscar se tornou muito menos importante do que a água que ela voltava com ela dentro dela, né? Borbulhante, ela ia correndo e a água ia sacudindo, ia espanando pelas pessoas, né? A água estava jorrando Estava agora. jorrando, que estava espanando pelas pessoas, é tanto que vieram. Tudo que ela entendia era de poço, agora ela se tornou uma fonte. Uma fonte, exatamente. Exatamente, bem lembrado, Lloyd. Ela vira uma fonte a jorrar. Não foi isso que Jesus disse, aquele que beber da água que ele der, tornar-se-á nele uma fonte. E foi o que aconteceu. Ela saiu, na carreira que ela ia derramando, né? Ia espanando água para todo lado e pessoas iam sendo contaminadas. Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar que ela largou a vasilha para trás. Toda preocupação ficou para trás. Ficou para trás. A sede ficou para trás. Tudo aquilo que era importante se tornou menos importante, né? Deixou o cântaro para trás. Esse contato com o Evangelho, com as palavras de Jesus, obscurece tanta coisa que faz a vida da gente virar uma confusão, né? Baseado nessa coisa da necessidade, né? E que vai tornando a vida tão pesada. Agora a vida está tão mais leve, que ela não tem H2O, mas ela é uma fonte que jorra para toda a vida eterna. Toda a vergonha ficou para trás, né? Sim. Fico imaginando a curvatura da cabeça dela ao sair da cidade levando aquele cântaro. Agora a cabeça erguida, né? Andava leve. de cabeça baixa, agora a cabeça erguida. Cabeça erguida. Olhando nos olhos, falando alto, dizendo venham, né? Venham ver. Cara, essa coisa de ir buscar água num poço, chega lá e ouvir uma fonte, é um milagre que não tem como se explicar, né? Eu estou aqui com bala na agulha para ver uma questão aqui do versículo 41. Então a gente 40. segue? Vamos lá. Nós estamos no 39 ainda, né? Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Ela sabe tudo, ele sabe tudo a meu respeito, me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher: nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza, ele é o Salvador do mundo. Eita lá. Eita lá. Porque assim, a gente ouve falar e a gente tem uma impressão formada, né, daquilo que a gente ouviu falar. A outra é a experiência pessoal, a experiência que pessoalmente nós estamos tendo. É por isso, João, que eu de vez em quando fico pensando, há livros que a gente lê que tem tanto conteúdo bom, e isso ainda assim não muda a vida da gente. É a nossa experiência pessoal
que vai mudar a vida da gente. Olha né? aqui o que eu estou captando no versículo 40. E indo, pois, ter com eles, os samaritanos, rogaram que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. Há uns 3 programas atrás, nós lemos que Jesus mandou os discípulos a Samaria preparar uma pousada e os samaritanos não o aceitaram. Lembra disso? É bem lembrado, João. Os samaritanos rejeitaram. Por quê? Porque eles tinham informações a respeito de Jesus. É um judeu puritano, é um judeu metido a escrupuloso, é um judeu que vem para cá botar na nossa cara os nossos pecados. De repente eles se confrontam com essa verdade, sem muita formalidade, na beira de um poço. Não, mestre, fica com a gente. Olha a mudança que acontece dentro de uma cidade, dentro do coração de um povo. Que há pouco tempo João registra que eles não quiseram ele lá, não aceitaram que ele passasse uma noite lá. Ele ia passar, teve que ficar ali, talvez até hospedado na vila dos leprosos, né? Que foi dessa feita que ele curou os 10 leprosos. Ele não pôde ficar em Samaria porque eles rejeitaram ele. De repente, quando a coisa se abre, o coração se abre, a alma se abre, quando a palavra penetra, essa é a verdade. Quando a palavra penetra, as coisas mudam, eles resolvem rogar, pediram. Não foi uma coisa assim, pediram, fica conosco. Imploraram. E ele também não se fez de mesquinho e nem tampouco de arrogante para dizer, não vou para lá porque vocês não me quiseram da outra vez. Ele foi e ficou 2 dias com eles. Agora imagine, eu vou fazer como doido, a miséria que aconteceu naquela cidade durante 2 dias de Jesus. Imagine o que aconteceu em Samaria com a estada, só um momento no poço, aconteceu tudo isso, imagina 2 dias que ele ficou naquela cidade. Sim. Esse é o plano de Deus. E Jesus não essa coisa fugia linda das conversas, então quantas conversas se teve em 48 horas, né? De manhã à tarde, à noite, pela madrugada. Jesus era, entre aspas, aqui, incansável nessa tarefa de compartilhar a comida que vinha de seu pai, como ele alimentou nesses 2 dias e mudou o caráter dessa cidade, né? Transformou o coração dessa cidade. É maravilhoso, cara. Agora temos certeza, ele é o Salvador do mundo. O impacto foi muito profundo, né? Eu quero fechar aqui a minha participação com o versículo 41, que diz assim, e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia. Vocês percebem que Jesus sai da Judéia por conta de evitar um conflito com o ministério de João Batista. Jesus estava só passando. E aí nós vamos entender o indo. Indo. Jesus estava indo. Sempre indo. Ele não estava com pousada programada para Samaria. Ele estava indo. Só passando. Gente, não objetivemos a nossa vida para os pontos finais que vamos fazer. Naquela cruzada onde você vai pregar, é possível que aquele que te leva de carona é a pessoa mais importante ou mais necessitada da tua palavra, do teu bom dia, do teu abraço. Acabo de ouvir Cid Moreira dizendo que estava numa palestra e ouviu a chefe de uma camareira insultando-a. Ele volta e olha chorando, ele via o tanto do tempo que ele já não tinha para atender ninguém por conta do seu compromisso. Mas ele para e dá uma palavra a ela. No outro dia ele encontra um bilhete debaixo da porta dizendo, você não sabe quanto foi importante, quanto a sua palavra, a sua atenção naquele dia salvou a minha vida. É passando, é indo. É enquanto vamos, né, Enquanto vamos, isso aqui é uma passagem de Jesus, não é uma estada, não é um propósito específico, é uma passagem. Olha, resgatando, João, o texto de Mateus 28, 18, que as versões que nós temos mais tradicionais diz ide por todo mundo. Na verdade, no texto original,
não existe imperativo. Então, não teria sido ide, mas indo. Está no gerúndio. Está no gerúndio. Enquanto vai. Enquanto você se desloca. Para qualquer lugar que você vai. E aqui está a prova. Sim. Indo de Jesus da Judéia para a Galiléia. Sim. Esse deslocamento é indo para a feira, indo para o mercado, indo para o trabalho, indo para uma tarefa qualquer. Esse é o momento de se fazer discípulos. Esse é o momento de se propagar o Evangelho. Esse é o momento. A gente necessariamente não tem que ter um local objetivo para fazer isso, enquanto estamos indo. Jesus não tinha uma igreja, Jesus não tinha um auditório alugado para ele pregar, ele estava indo, simplesmente se deslocando. Ainda tomava por carona, até esse momento, as sinagogas, que ele não tinha nem que pagar aluguel, né? Ele estava indo. Gente, e nós também estamos indo, e agora nós vamos para o nosso cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, de volta para o quarto e último bloco da nossa programação. Eu não podia deixar de agradecer o prestígio, o carinho, a audiência que vocês têm nos proporcionado. Muito obrigado por terem esse tempo investido em debruçarmos sobre o texto do Novo Testamento, ouvir o que Jesus está dizendo, aprender esses movimentos livres e leves que a graça de Deus produz nas relações humanas. É de fundamental importância para que as nossas vidas estejam florindo, admirando belezas. Tem sido muito legal. O programa de hoje a gente percorreu caminhos inesquecíveis, né, João? Também queremos aproveitar para convidar vocês que no próximo domingo é o nosso Café da Colheita. Sim, terceiro domingo. Terceiro domingo, a cada terceiro domingo do mês nós fazemos um café onde acolhemos todos os que queiram estar com a gente, né? Sim. É uma mesa muito farta. As irmãs, os irmãos trazem tudo que vão tomar café e colocam na mesa e a gente prepara uma mesa muito linda, muito farta, muito alegre. E a gente quer convidar você que nos ouve, que é ouvinte do nosso programa, mesmo não sendo um membro da nossa igreja, não importa. Pega a sua família e venha tomar o café com a gente a partir das 8h30 da manhã. Os portões já estão abertos, há franco estacionamento. E você será acolhido, recebido por nós. Experimente fazer um programa diferente no próximo domingo. Pegue a sua família, a sua sogra, seu cunhado e venha tomar um café com a gente, bater um papo, ouvir uma bela música. Enfim, você não está concitado a ser um religioso conosco, mas participar conosco. E você que já é da igreja, não falta. E você que também é amigo, a gente quer convidar para que esteja com a gente. Para que a nossa casa se encha e a gente tenha um farto banquete. É isso aí. Dado o recado, vamos voltar ao texto, né, Loide? Versículo 43, meu bispo. E vamos nós. 2 dias depois, Jesus foi para Galiléia. Ele sabia, por experiência própria, que um profeta não é respeitado no lugar onde cresceu. Quando chegou a Galiléia, o povo dali o recebeu, mas apenas por terem ficado impressionados com o que ele havia feito em Jerusalém durante a Páscoa, não por saber quem ele era ou o que estava para fazer. Jesus estava de volta a Caná da Galileia, lugar onde havia transformado a água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, um filho de um oficial da corte do rei estava doente. Quando ele soube que Jesus estava na Galileia, foi procurá-lo e implorou que ele fosse à sua casa e curasse seu filho, que estava quase morrendo. Jesus declarou: vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre. Mas o oficial da corte não se deu por vencido. Por favor, é a vida do meu filho. Jesus simplesmente respondeu: vá para casa, seu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho, seus empregados o encontraram e deram a notícia: seu filho está vivo! Ele lhes perguntou a que hora seu filho começara a se sentir melhor.
Eles disseram: a febre baixou ontem, por volta da 1 hora da tarde. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: seu filho está vivo. Foi o suficiente. Não apenas ele, mas todos de sua casa creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após seu regresso para a Galileia. Muito bem, gente. Muito bem, muito bem. Esse episódio também marca muito a vida da gente, né? Quando Jesus vai para a Galileia, e minha primeira observação é: eles não o recebem bem com o coração aberto. Eles o recebem porque ouviram os milagres que ele realizou, as operações que ele havia feito na Páscoa, e aí, por causa disso, o recebem. Então vamos recebê-lo aqui, que ele pode ser benéfico para nós. Sim. Aliviar nossos uma hospitais. Barganha, né? Uma barganha, João. Não o recebem de coração. O coração dele estava cheio de interesses. Não era um coração livre, não era um coração leve, era um coração cheio de interesse na presença de Jesus. Assim, a gente vê isso acontecendo... Eu estou sofrendo isso sempre, na pele, né? Com o meu próprio povo, Uhum. entendeu? Você dá vida pelo povo e eles depois se ensoberbecem e te viram as costas. Uhum. Isso dói na pele da gente. Uhum. Eu tenho procurado entrar aqui na história de Jesus para poder encher o meu coração de alegria e não ficar conturbado por isso. Mas é difícil, é verdade o que Jesus está dizendo. Ele sabia disso. E quantos homens, tantos outros foram sacrificados por aí por terem buscado o bem da sua própria terra, por não terem sido entendidos ou não terem satisfeito os interesses daqueles que mandavam, simplesmente extirparam, mataram os caras. Isso acontece, infelizmente. João, as pessoas se aproximam umas das outras pela utilidade que elas têm. E você percebe quando te amam, quando já não há mais utilidade. Quando não há mais utilidade em você. Aí você percebe quais eram os interesses que de verdade tinham sobre você, né? Isso não quer dizer que isso é uma regra geral, mas isso vai acontecer, isso acontece. Vem acontecendo e continua acontecendo. E continua acontecendo. Não é uma regra absoluta, mas vai continuar acontecendo ao longo da nossa vida. Enquanto as pessoas conseguirem ver em você a utilidade que elas precisam, elas te terão como esse objeto da festa, né? Mas quando você já não é mais útil, você vê a tua exclusão da festa. Tipo, não te veem mais, você não tem mais importância para elas. Era a importância da utilidade, né? Vai muito mais além disso. Jesus chega em Nazaré, eles não só o desprezaram, quanto tentaram menosprezá-lo. Quem é que é esse cara que está aí fazendo milagre? Isso não é o filho de José? Aquele carpinteiro, o velho carpinteiro? Sua mulher, sua irmã não mora ali, a outra mora acolá, a gente conhece todo mundo, vive por aqui. Quem é que ele se arroga de ser agora? De onde ele tirou? Em que faculdade ele cursou? Qual foi o centro que ele se formou para chegar aqui e se arrogar de curador, de milagreiro? Dizer que veio do céu. Não só o desprezaram, quanto tentaram menosprezá-lo. Sim. João, é vendo isso que não dá para a gente se desmanchar diante de uma percepção dessa natureza. É assim que é, vamos seguindo em frente. O que não pode é eles acabarem com a nossa maneira de ser, nos vencerem. Ou seja, que nós não podemos nos dissolver dentro daquela forma insolvente deles. Sim. Assim, que estejam errados aqueles que desprezam a nossa inutilidade. Quanto a nós, precisamos continuar sendo úteis até o fim da nossa vida. Essa é a missão da vida, não é? É beneficiar, melhorar, facilitar a vida de quem caminha com a gente. Agora, nem sempre teremos a segurança, ou quase nunca teremos a segurança que nós continuaremos sendo
queridos, desejados e amados pelos outros. É assim, é desse jeito. Isso nos protege, bispo. Isso é a proteção que nós temos. Esse menosprezo é a proteção que nós temos. Porque se nós fôssemos viver deitado em berço esplêndido, amanhã nós estaríamos sendo uma superficialidade qualquer. Não teríamos profundidade no que vivemos e no que fazemos. Sim. João, Isso é benéfico a nós. Não é com recalque ou com dor, mas muitos pastores que estão nos ouvindo nesse momento vão fazer coro conosco, que as pessoas que nós mais ajudamos, mais estendemos as mãos, que nós mais significamos, são as pessoas que mais nos apunhalam, mais nos desprezam. Que mais desprezam a nossa congregação, que vão embora da nossa congregação. Sim, pode ser que tenha alguns pastores nos ouvindo agora e de caramba, essa é a minha... Mas assim, não deixe de fazer o bem, não deixe de levantar pessoas que estão caídas, e embora você saiba que pode ser que ali na frente você receba uma adaga nas costas, né? Sem dúvida. Mas nesses 40 anos pastoreando a igreja, é o lugar que eu mais vi gente traindo gente. Então, nem falo por mim só, mas falo por tudo que vi, tudo que eu ouvi. Por todos quantos estão aí sendo feridos. Sim, e alguns chegam à trágica conclusão de não mais estender a mão. Não, continue estendendo. Continue estendendo. Me permita contar uma história aqui. Eu tinha um cunhado que eu abri um ponto de negócio para ele e fornecia mercadoria. A gente trabalha com frango, então abri um box para ele. Um certo dia, do nada, ele pega e vai embora e deixa aberto lá com toda a mercadoria dentro para me dar prejuízo. Eu cheguei lá e eu fiquei tão indignado, mas tão indignado. Eu não disse nada para minha esposa. Eu disse, vou lá na casa desses camaradas e vou encher ele de bolacha, que não é poucas que eu vou dar. Isso já decorre em 40 anos, isso aconteceu. E peguei o carro e desci na direção da casa dele. Mas eu ia passar na entrada da minha casa. Eu não sei como, mas aconteceu. O Espírito me leva a virar para minha casa. Cheguei na porta da casa, saí correndo, deixei o carro ligado, entrei, fui até o quarto, cheguei, me ajoelhei na cama e disse, Deus, não permita que o meu caráter seja moldado pelo do meu cunhado. Não permita que eu traga o meu caráter, a minha forma de agir, da forma que ele agiu. E eu chorei muito, dali peguei o carro, voltei para a feira e fiquei tranquilo. Daí eu passei a entender que eu não posso moldar a minha resposta conforme a recepção que eu tive. É a conduta do outro, né? A conduta do outro. E eu tenho falado isso muito com a minha esposa. E ela ensinando muita gente, não, continue fazendo, você está fazendo, não é pelo que o outro é, mas por que você é. O outro o que precisa você faz, não ter razão, né? O que você faz não é pelo que o outro é pelo que você é. Então, continue fazendo pelo que você é. Sim. E esse é o exemplo que Cristo nos deu. Ser generoso, em Nazaré? Não. Ser bondoso, ser misericordioso, faz parte do nosso caráter, né? Percebe uma coisa aqui? Impregnado em nós. Jesus passou muito mais tempo na Galiléia do que na Judéia. Até montou um seminário em Jerusalém, em Cafarnaum. E quem foi que mais rejeitou ele? Foi a Galiléia. A terra que ele se criou, foi Nazaré. E aqui o texto que a gente está vendo é isso aí. Sim, exatamente. E vamos lá, Lloyd. Ainda temos... Capítulo 5. Capítulo 5, sim. sim. Estamos entrando agora no capítulo 5. Tempos depois, houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse, você quer ficar bom? O homem respondeu, Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse, levante-se, pegue sua cama, sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali.
mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram: é sábado. Você não pode carregar sua maca por aí. É contra a lei. Ele respondeu: o homem que me curou me mandou fazer isso. Ele disse: pegue sua maca e comece a andar. Eles perguntaram: quem deu essa ordem? Mas o homem não sabia, e Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: você está com uma ótima aparência. Está muito bem. Mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. O homem, então, foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso, os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se. Meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Vamos dar uma paradinha por aqui. Gente, esse é um texto que me faz pensar severamente nas desculpas que nós estamos dando diante daquilo que precisamos fazer. Esse homem está ali há 38 anos, isso quer dizer que ele estava aculturado naquele lugar. Ele se moldou ao espírito de dependência que durante 38 anos governou a sua vida. Cara, 38 anos é tempo demais na existência de uma pessoa. É quase uma geração, né? É quase uma geração. Esse homem está tão acostumado a pensar em depender dos outros, que Jesus pergunta a ele se ele quer ser curado. A resposta seria sim ou não, e ele vai contar uma história. Por que é que ele está vivendo aquela situação? Ah, todo ano venho aqui, as águas são movidas, mas ninguém me tira do lugar. E tarará. Jesus não estava perguntando a história dele. Jesus só queria saber se ele queria ser curado. Era simples. Há coisas na vida, pastor João e querida Lloyd, que nós estamos dando desculpas quando tudo que tínhamos que fazer era agir. Era tudo. Mas a nossa mente está tão condicionada a pensar daquela maneira que a gente não consegue energias para mudar o pensamento. A gente conforma. E se você é bom em dar desculpas, você nunca mais será bom em nada na sua vida. Se especialize em dar desculpas e você não será bom em mais nada na sua vida. Eu tenho falado muito isso por aí. Por outro lado, me permita interromper, é que a visão daquele homem era única, só tinha uma forma dele andar, era ser jogado no tanque. Infelizmente, há muita gente por aí que diz assim: quando eu ganhar na loteria, eu vou comprar um carro para mim. Ele não diz: eu vou trabalhar, eu vou jogar na loteria que eu vou comprar um carro desse para mim. Porque a única visão dele ter dinheiro seria ganhar na loteria. A única visão, pessoas que têm uma única visão daquilo que querem fazer, mas só faz se acontecer isso. Se eu me casar com aquela mulher bonita de olhos verdes, eu vou ser o homem mais feliz da vida. Pode ser que ele se casando com uma estrábica de olhos não tão vivos, ele seja um homem feliz. Mas ele só tem uma visão, era a visão daquele coxo. Eu não tenho que me jogar na água, como é que eu vou ficar bom? Eu não ganhei na loteria, como é que eu vou? O espírito de dependência, quando toma conta da nossa vida, nós não conseguimos reagir, porque a gente deixa de ser protagonista para ser coadjuvante. Ou
um mero espectador da nossa própria vida. E aí a vida não anda. 38 anos a vida parada. Ele já nem acreditava mais naquela fonte. Cara, você reparou, Lloyd, que Jesus não faz uma oração, não clama aos céus, não faz um barulho, não faz uma oração espetaculosa, não pede uma oferta a ele. Tudo que Jesus diz é dar a ele um comando. Assuma sua vida. Levanta, toma o teu leito e anda. Isso, me dá só um tempinho aqui. Eu falei no começo, João, Jesus, homem cheio do Espírito Santo. Pessoas que vivem sob o controle do Espírito Santo não precisam fazer orações, não é que não orem, não precisam fazer orações na hora de manter ou de fazer o comando. Lembra quantas vezes Eliseu disse, derruba um pau na água que o machado sobe, bota uma folha de louro ou de qualquer árvore dentro da panela que o veneno desaparece? Homens que têm contato com Deus, seres, nós, se quisermos, pode acontecer que Jesus disse, vocês farão maiores obras do que esta. Uma relação íntima com Deus, o Espírito Santo, nos leva a dar comando na hora necessária. Há momentos que não dá tempo de orar, é só agir. Sim. E eu costumo dizer que isso é como um celular. Isso funciona como um celular. Você não precisa pedir recarga de crédito quando você precisa ligar. Você precisa estar com ele carregado o tempo todo. Você quer usar? Precisa estar com ele pronto. Então, a tua relação com Deus na tua casa, no teu quarto, na tua intimidade, te garante poder para que você comande, como Jesus disse àquele homem. Jesus não disse, ó Pai, eu te peço que cure este homem. Levanta. Quantas vezes a nossa voz tem levantado pessoas? Porque está em nós a unção do Espírito de Deus. Amém. Só precisamos ter esse contato. Jesus disse muitas vezes, eu e o Pai somos um. Então, essa relação dele com o Pai, ele dava o direito de fazer exatamente isso. E podemos fazer isso também. Eu invoco isso. Jesus precisa estar presente. Não é ontem e eternamente, é hoje. Fazendo isso. Nós precisamos estar prontos para fazer isso. Atitude, né? Dar voz de comando e levantar pessoas. Você levanta daí, tomar uma atitude, porque o Espírito já está em nós. Se assim nós cremos e vivemos. Jesus, aqui a gente viu que foi o comando para atitude, né? Levante-se, já chega, 38 anos aí, saia desse lugar, né? Precisa esse comando para atitude. Muitas vezes você quer dar um comando, mas a pessoa não sai do lugar, né? Muitas vezes tem que ser uma palavra de impacto para a pessoa se levantar. Tem pessoas que a gente precisa ir com uma palavra forte sobre ela, de comando, que muitas vezes a gente dá uma palavra para a pessoa, parece que a gente está acolhendo aquela pessoa naquilo que ela está vivendo. Sim. Ela não entende que é uma palavra de comando para que ela se levante, tome uma atitude, né? Tome um banho, vá mudar de roupa, né? Sai desse lugar. Né? Então, Jesus deu esse comando, levante-se, pegue isso que é teu aí. Vai embora, não deixe aí, porque talvez se ele deixasse aquela maca ali, outro ia se deitar sobre aquela maca. Ou ele mesmo queria voltar. Tira isso daí, leve com você. Ele está vivendo nessa dependência. Pode ser que ele nem quisesse voltar, porque ele está vivendo na dependência das esmolas que davam para ele. Pois é. Tem muita gente ser curado é isso, né? Tanto que vive às expensas do que dão, ele já não quer mais se levantar para cuidar da sua vida. Tem gente que está parado na vida, João e Lloyd, há 30 anos, 40 anos, há 50 anos, que não acontece nada na sua vida, porque decide não tomar uma atitude. Coisas que aconteceram lá na sua fase infantil, que marcou tanto a sua vida, que passa a vida inteira agarrado num momento que passou lá atrás. Era o caso desse homem. Era o caso desse homem, após a ocupação, se ocupando com o que passou e não anda mais. Sabe, a mim me parece que a paraplegia desse homem estava na mente dele. Porque, olha só, eu passei internado quando eu era adolescente, eu passei internado mais de um mês sem poder me levantar da cama. Eu tive uma nefrose muito violenta
Eu estava perdendo a vida e eu precisava estar completamente de repouso. Passei mais de um mês deitado numa cama, sem poder me levantar para nada. O dia que o médico me deu alta, e eu era adolescente, o dia que o médico me deu alta para eu levantar, que eu coloquei meus pés no chão, eu caí. Eu não tinha força. Esse homem passa 38 anos. Há 38 anos ele não andava. Ele levanta, pega o seu leito, coloca na cabeça e sai andando. É o poder da palavra de Jesus quando penetra. Vai lá no fundo. Invade, né? vai lá no fundo. Foi no caso daquela mulher que nós acabamos de dizer, entra na alma de uma mulher sofredora e tudo muda em sua volta. Nem Verdade. só em si, mas em sua volta. Até os músculos obedecem, né? Gente, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Obrigadíssimo por você ter estado até aqui. Convidamos você para estar conosco hoje às 18h30. Às 19 horas, transmitido pela Rádio 92. E 18h30 começa o nosso culto, porque começamos com oração, com adoração. E depois vamos à palavra, 19 horas, esperamos você. Aqui pela 92, ou ao vivo pelo YouTube, canal Igreja da Colheita, a partir das 18h30, ou aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Forte abraço e até a próxima semana. Olá, shalom. Shalom.